Beleza, gente. Então, vamos começar. Eu queria continuar falando sobre as redes neurais hoje, mas antes de começar, abrir aí para as dúvidas de vocês, os projetos que devem estar acabando, como é que está indo? Bom, a dúvida que a gente estava tendo é que o Hélio mandou lá no Slack pro senhor, que era da parte do siliceno. A do grafeno já está pronta já, só detalhezinho, mas já tem a banda feita manualmente, a banda feita pelo PyBinding. A gente fez outros gráficos lá para mostrar como que é hexagonal, tudo bonitinho, do monolayer, do grafeno. Aí essa do siliceno tava dando um erro de sintaxe primeiro, quando o Hélio fez, aí eu consegui arrumar o erro, que era um parêntese que tinha a mais ou a menos, não lembro. Aí depois começou a dar outro erro no Hamiltoniano. Aí eu mostrei pro ele falou que ia dar uma olhada, porque ele que fez essa parte, que eu fiquei com a do grafeno, aí ele tava olhando isso. Aí eu não sei se ele vai vir na aula ainda. Você não sabe o que ele vai vir hoje? Eu não Eu não consegui falei com ele olhar o hoje. código de vocês com atenção, não. Então vamos deixar É, para o porque ficou final, se der grande. para... Ficou grande aquele código que ele fez. Não deu para ver tudo, não. Aí vamos ver se ele aparece. Qualquer Sim, coisa, no final da aula a gente fica um pouquinho mais sim, e tranquilo. vocês me ajudam a entender o código. Tá? Beleza. Os outros, como é que está indo? Tem alguma dúvida? Algum comentário a fazer? Gabriel e Thiago. Da Dora e do Francisco eu acho que está pronto, né? Só detalhes. Gabriel e Thiago, tem alguma coisa a fazer? Então, a gente está quase finalizando mesmo. A gente conseguiu fazer a plotagem gráfica lá do divisão. O problema é que a função que a gente está encontrando está muito ruim nos casos, sabe? Ela não consegue ficar perfeitinha nas variações, sabe? Tá. Não fica perfeita, mas fica boa, assim, dá uma boa ilustrada? Então, a gente estava tendo um problema que a gente estava achando que estava dando erro porque estava sendo meio constante, sabe, a equação. Só que a gente descobriu que não era erro, é que a função ficava daquele jeito mesmo. E aí a gente está colocando mais dados para ver se melhora agora. Nesse que ficava constante era a derivada, só que aí quando a gente botava junto com os outros dados, aí a diferença era grande, que parecia que a derivada era uma linha reta, só que aí quando chegava perto era, sabe, um monte de coisinha pequena. Você estava plotando a função e a derivada uma em cima da outra. Isso. As escalas são diferentes, né? As unidades são diferentes. Tem que plotar em dois gráficos separados. É isso? Deve ser isso, né? Foi mais isso mesmo. Teve uma parte que você pediu pra gente fazer com o Rujikuta também, que a gente testou de algumas formas e a gente conseguiu chegar no mesmo resultado que o PyScience fazia. Só que, por exemplo, a gente chegava no mesmo resultado para a derivada. Agora, para a gente sair dessa derivada e encontrar os valores reais, que teve um problema que eu acho que não está dando muito certo por enquanto. Tá. Ok. Bom, só para recapitular aqui, a gente tem a aula de hoje. Sexta-feira... Eu me confundi. Deixa eu abrir meu calendário aqui, que eu baguncei minha cabeça agora. Isso. A gente tem a aula de hoje. Sexta-feira a gente não tem aula, porque sexta-feira está marcado como reposição de terça. Vocês vão ter alguma aula sexta-feira? Que seja reposição de terça? No horário das 4h50 eu não tenho. Se qualquer coisa eu consigo ver aula normal. Tá, Gabriel, Thiago? À tarde também não. Eu tenho uma prova de eletro, mas é às 7 horas. Tá, bom, vou fazer o seguinte, então eu posso, principalmente para o Gabriel e o Thiago, que falaram que estão nessa dificuldade, mas o Jason e o Ed também, se quiserem, na sexta-feira eu posso ficar aqui online durante o horário de aula para só tirar dúvida dos projetos. Eu não vou nem gravar, nem vai ser uma aula oficial, só realmente para tirar dúvida. Pode ser? Pode ser. Bom, a Dora e o Francisco também, se quiserem, mas eu acho que o de vocês está quase pronto, pelo que eu lembro das últimas aulas. Então, estou deixando vocês de fora por causa disso, tá ok? Ok, só passar os detalhes, eu acho. Ok. Aí, na semana que vem, a gente tem aula quarta e sexta e acabou. Então, eu estou reservando a sexta-feira para apresentações.
porque eu quero dar mais uma aula de redes neurais na quarta-feira, para finalizar essa brincadeira. Então, as apresentações, tomar um pouquinho de cuidado, tem que caber as 3 na aula, né? Então, a aula tem, vamos colocar aí 20 minutos cada um, para ter um intervalozinho entre um e outro para dúvidas e discussões, tá? Então, preparem as apresentações aí pensando em, no máximo, 20 minutos. Certo? Que aí, se alguém escapar um pouquinho, tem um buffer de espaço ali. Beleza? Beleza. Beleza. Então tá, então vamos lá. Então, dúvidas do Jason e do Hélio, se o Hélio aparecer no final da aula, senão na Eu acho que ele sexta-feira, tá? deve vir, eu acho que ele deve estar fazendo aquele coisa da Unicamp. Eu Acho chego que às 5 e pouco, né? É. Tá, ok. Mas assim, se não der hoje, sexta-feira, garantido, tá? Sim, tranquilo. Beleza. Bom, então vamos lá. Queria voltar a falar das redes neurais e queria recapitular um pouco antes para a gente avançar. Então, deixa eu compartilhar aqui. Tem uma mudança de notação que eu vou fazer aqui nas notas da aula passada e depois eu vou fazer um pouquinho mais de anotações para a gente discutir, tá? Bom, então a gente tinha discutido que a gente tem uma rede neural, tem vários formatos, vários tipos, várias aplicações. Por enquanto a gente está discutindo o treinamento da rede, né? Então a gente faz o forward propagation por aquelas regras que a gente discutiu. Eu começo com um número X e vou propagando camada por camada, seguindo aqueles protocolos, né? Aquela propagação linear. Depois tem a função de ativação que eu deixei meio em aberto no final da aula passada. E aí, no final, eu chego aqui na última camada, e a variável da última camada eu estou chamando de y em vez de x, para ficar com aquela ideia do gráfico de x por y. Ok. Eu fiz 2 exemplos, né, da função, mas você pode interpretar o x como sendo a imagem de imagens de gatos e cachorros, e o y pode ser um vetor cuja você tem a probabilidade da imagem ser gato ou cachorro, então tem várias abstrações aí atrás. O que a gente viu é o seguinte, que se eu pegar 2 pares de camadas, eu vou fazer a propagação, né? Eu tenho o x da camada 0, o x da camada 1, o x da camada 2, e o x da última camada eu chamo de y. Então, a cada 2 camadas, eu tenho aqui os valores de x, e eu vou usar o índice superior para representar a camada, então, que é a camada L-1, e o índice inferior é o neurônio daquela camada, 0, 1, 2. Então, nessa outra camada, XL, da camada L, neurônio 0, neurônio 1. Cada neurônio tem um bias associado a ele, que é da propagação, né, da combinação linear que a gente vai estruturar. E cada par de neurônios tem o peso daquela propagação. Aqui eu quero inverter uma notação. Percebam que aqui eu havia chamado W00, 10 e 20. Eu quero inverter esses caras. Já vai ficar claro por quê. Então, em vez de... Vai ser duro inverter aqui agora. Vamos lá. L, aqui eu quero que seja 01 e L 02. É meio engraçadinho, né? Porque vai do 2 para o 0, mas você inverte os índices. É do 0 para o 2. Pensar assim, pensa de trás para frente. Ok? Então, aqui nas minhas anotações, o primeiro índice é o da camada L. E o segundo índice é o da camada L-1. Ok? Só essa modificação. Eu vou fazer isso pelo seguinte. Quando a gente coloca na estrutura vetorial, a gente tem aqui o vetor x da camada L-1, o vetor x da camada L, e aqui eu vou inverter todos esses índices, tá? Um pouquinho de paciência aí para eu trocar tudo. Vocês vão ver que faz um pouquinho mais de sentido e facilita a brincadeira mais para frente. Então aqui, em vez de ser I0, é 0i, e aqui é 1i. Esta inversão vai implicar na mudança aqui, ó,
Então, aqui eu estou colocando na estrutura matricial que o vetor X da camada L vai ser o bias da camada L, mais a matriz de pesos vezes o vetor X da L-1. Essa é a parte linear da propagação. Agora, este W, vamos inverter tudo aqui, ó. Vai ficar 0,1, 0,2, 1,0, 1,1 não muda, né? E aqui, 1,2. Aí fica bonitinho, ó, porque fica linha-coluna, né? Linha 0, linha 1, coluna 0, coluna 1, coluna 2. É só por isso que eu fiz a mudança, para que a estrutura da matriz faça mais sentido. Ok? Essa parte aqui da propagação linear, tá claro? Vocês lembram da aula passada desses detalhes? Tudo bem? Tudo bem. Sim. Bom, aí aqui no código, aquele código que a gente não discutiu inteiro em detalhes ainda, aqui eu estou fazendo uma rede neural que tem um neurônio na entrada, um neurônio na saída e 2 camadas ocultas, cada uma com 10 neurônios. Tá? E aí eu estou fazendo a propagação para tentar fazer um ajuste da função seno, basicamente. Né? E aqui a gente vê que funciona razoavelmente bem. Né? Então, azul são os valores exatos do treinamento, laranja são os valores aprendidos e verde são os valores extrapolados além do treinamento. Então, funciona razoavelmente bem. E melhora se eu coloco mais camadas e mais neurônios. E o motivo disso é exatamente a questão dessa função de ativação. Se eu não coloco uma função de ativação, simplesmente uso a propagação linear, eu falei na aula passada que o resultado era linear. O sinal no meu neurônio de saída vai ser uma combinação linear dos meus neurônios de entrada se eu não usar uma função de ativação. Vai ser simplesmente uma propagação linear. Então, se eu trocar aqui a ativação de logística, trocar para linear, que eu implementei em cima essas duas, vocês vão ver, né? Eu mostrei já, mas vocês vão ver que basicamente o que a gente obtém vai ser uma reta aqui. Então, tipo, vai ser um ajuste linear, como se fosse tentar ajustar uma reta a este objeto. Acho que eu estou rodando com precisão demais, ou com número de pontos demais, vai demorar um pouquinho aqui. Deixa eu reduzir aqui meu loop. O fator 10 já acelera bastante. Bom, enquanto ele vai rodando aqui, eu queria primeiro explicar o motivo da função de ativação. Então, a função de ativação está aqui para introduzir alguma estrutura não linear que rodou, né? Então, vejam que ele se ajusta a esse caso aqui e acabou. Não vai ficar melhor do que isso. Porque o X são os meus pontos de entrada, Y são os meus pontos de saída, e se a minha função de ativação é linear, a minha função vai ser linear, não tem como algo não linear surgir. Né? Não pode ter subidas e descidas, tem que ser uma reta. Né? Então, a função de ativação está aqui para introduzir não linearidade no problema. Então, a função de ativação que a gente vai usar, que é uma das mais comuns, é a função de ativação logística. Eu não vou entrar em detalhes sobre os diferentes tipos de função de ativação, mas as mais comuns são a logística e a ReLU. A ReLU é a função linear, como é que pronuncia? Nossa, fugiu a palavra. Vou ter que procurar porque fugiu a palavra. Retificadora. É a função linear retificadora. Tá? Então, a função logística ela vai ser basicamente uma função do tipo... com essa cara aqui, ela vai de 0 em diante, por exemplo. Não, de 0 não, né? Não começa em 0. Ela faz assim. Ela vai de 0 para 1. Tá? E a ReLU, ela é uma função que ela é 0 para x negativo e ela é linear para x positivo.
Tá? Então, essa é a função chamada retificadora linear. Retificadora porque para x negativo ela é 0, para x positivo ela é linear. E essa aqui é a logística. A logística a gente costuma chamar de sigma de x. Ela está implementada aqui em cima. Tá aqui, a logística. Ela é simplesmente 1 sobre 1 mais exp de x. Certo? Isso? 1 mais exp de x. Estou com a impressão que eu escrevi alguma coisa errada. Não, tá certo, né? Quando... perdão, porque eu tô achando que eu escrevi errado. Perdão, gente. Deixa eu ver aqui. Tem um link aqui, eu vou mostrar para vocês, que tem todas as funções de ativação. Vou ver se eu não escrevi errado alguma coisa aqui. Um sinal errado. Essa aqui é a função logística que eu acabei desenhando, que é uma das principais. Então, aqui tem uma tabela de funções logísticas. Então, a ReLU é essa daqui. Ela é 0 para x negativo e 1 para x positivo. E a logística está aqui. Tem um sinal errado mesmo. Um sinal errado. Bem, aqui é menos x. Beleza. Depois a gente vê os detalhes que estão aqui. Interessante esse sinal errado, porque vai mudar meu resultado. Errei o sinal na implementação. Aqui, o input é o x, então aqui é menos inputs. Vamos ver o que vai mudar, é curioso. Bom, no linear não vai mudar nada, vai continuar linear. Vou colocar aqui o logístico. Impressionantemente não mudou nada, mas poderia ter mudado. Então a função logística é essa daqui, tá? Aparece uma distribuição de Fermi-Dirac, né? Que tem essa cara aqui. E o fato é que essas duas aqui, elas são não lineares. Por que são não lineares? Porque se você pegar este cara e expandir em série de Taylor, tem, né? X quadrado, x ao cubo, ela não parece, ela parece quase linear, né? Porque tem um trecho linear aqui, e essa daqui, se você pegar aqui em torno de 0, ela é quase linear também. Mas quando você chega nas beiradinhas, né, essas curvinhas aqui, elas são altamente não lineares. E você vai ter uma função logística por neurônio por camada. Quer dizer, é a mesma, mas ela vai agir em cada neurônio, cada camada. Então, se o sinal do seu neurônio, né, o que está aqui dentro, está lá mais perto do topo, mais perto do fundo, ou mais aqui no centro, a maneira com que esse neurônio é ativado ou desativado, né, se o sinal dele é forte ou não, se ele vai propagar algum sinal, ou se ele vai morrer, vai para 0, porque o sinal dele é fraco e essa função aqui vai a 0, se o x é muito negativo e tal, é altamente não linear, é uma combinação dessas funções, então é como se eu estivesse fazendo, como se o meu y final fosse uma combinação linear dessas funções propagadas ao longo de todos esses neurônios, e é uma somatória desses trecos todos, e esse objeto final tem uma estrutura altamente não linear. Então, quando eu tenho uma estrutura altamente não linear, eu consigo fitar o que eu quiser. Esse que é o lance. Então, se eu tenho muitos neurônios, muitos bias, muitos pesos, e essas funções de ativação trabalhando de cima e embaixo, eu basicamente, no fim das contas, fito qualquer coisa. Se eu tiver variáveis o suficiente, dá para fitar qualquer coisa. Essa basicamente a ideia da rede neural. Mas não é simplesmente um fit trivial. Porque um fit trivial, eu poderia simplesmente falar, olha, eu tenho uma variável y, que é o meu neurônio final lá, e eu vou falar que essa minha variável y é uma combinação linear de série de Taylor, né? Soma em n de um coeficiente Cn xn. Então, eu poderia fazer um mínimos quadrados, né, para encontrar quem são os coeficientes Cn que reproduzem os meus dados em y. Né? Mínimos quadrados básicos para encontrar os coeficientes Cn. Por que
redes neurais é muito mais avançada do que isso. Bom, primeiro porque a relação entre a entrada X e a saída Y não é tão trivial assim, não é uma série de Taylor. Nem dá para escrever de forma simples, porque ela é uma combinação linear dessas propagações lineares ativadas por essa função de ativação, que no final das contas vira, implicitamente tem uma cara de uma combinação linear, mas de elementos muito mais complexos do que esses. Bom, não é trivial de você realmente identificar essa combinação linear no caso geral. E quanto mais profunda é a sua rede neural, e aqui por profundidade eu me refiro ao número de camadas, né? Quanto mais profundo, mais não linear, mais complexo vai ser essa combinação linear. Sacado? Daí vem o nome Deep Learning, ou Deep Neural Network, porque é uma rede neural com muitas camadas. Tem um exemplo aqui interessante, veja, aqui eu rodei esse resultado com uma rede neural, né, que eu disse para vocês que eu tenho aqui um neurônio de entrada, aí eu tenho aqui 10 neurônios nessa camada, 10 neurônios nesta camada e um neurônio de saída, né? Então, vou falar que isso aqui é uma rede 1, 10, 10, 1, certo? Que é basicamente o que eu implementei aqui. E deu este resultado. Veja, eu vou trocar isso daqui por uma rede que tem 2 neurônios ocultos. Dois neurônios nas camadas ocultas. Então, em vez de ser 1, 10, 10, vai ser 1, 2, 2, 1. Tá? Vamos ver como que isso muda o resultado. Vou rodar aqui. Demora um pouquinho. Eu acho que esse demora, apesar de ter menos neurônios, o treinamento acaba demorando um pouquinho mais, porque, olha lá, não ficou tão ruim, poderia ter ficado pior, mas ficou menos preciso, né? Não ficou tão bonito quanto o outro, não ficou simétrico, por exemplo, perdeu alguma informação. Eu posso ir além e criar uma rede neural que só tem um neurônio por camada. Vamos ver como é que fica. Olha lá. Com um neurônio por camada, eu praticamente não consegui pegar nenhuma estrutura não linear do meu sinal. Ele tacou uma reta aqui, como se fosse um ajuste linear desses pontos, né? A média dos pontos, aqui a média. Aqui ele conseguiu pegar um ponto central, né? Mas bem pior o sinal. Por quê? Com poucos neurônios, você não pega as características não lineares. Então, para você pegar bem o sinal, você tem que colocar muitas camadas e muitos neurônios por camada para que a combinação desses objetos todos fiquem cada vez mais não lineares. Vou tentar rodar aqui com mais uma camada. Então, eu pus 3 camadas internas, só que cada uma delas com um neurônio apenas. A rede que está agora é uma rede assim. Tem o meu sinal de entrada, que é o X, tem o meu sinal de saída, que é o Y, e apenas 3 neurônios internos. Isso aqui deve ter um pouco mais de não linearidade do que a anterior, porque tem um neurônio a mais. Mas não conseguiu melhorar, né? Só para a gente fazer uma brincadeira, eu vou colocar 3 neurônios na camada interna, na camada do meio. Então, aqui eu vou colocar 3 neurônios. Tirei uma vírgula de algum lugar aqui sem querer. Tirei a vírgula daqui também sem querer. Vamos ver como é que muda o resultado. Pessoal, conceitualmente, alguma pergunta que vocês queiram fazer, aproveitar aqui enquanto roda? Por enquanto tá tranquilo, professor, deu pra pegar a ideia. Ok. Olha lá, não ficou bom também, ficou horrível, mas começou a aparecer algo não linear, tá? Então, eu vou voltar. Bom, vou deixar assim. Eu vou deixar aqui rodando, vou deixar no caso de um único neurônio e 2 camadas internas, tá? Então, vou deixar executado aqui para a gente discutir.
a rede, esta rede aqui. Então, essa é a rede neural que eu vou deixar executada. Só 2 neurônios internos. Bom, por que eu vou fazer assim? Porque a brincadeira fica muito mais fácil, né? Eu vou ter aqui, o bias da camada, vamos chamar de camada 0, 1, 2, 3, tá? O bias da camada 3. Em vez de x aqui, né? O y, perdão. Só um segundo, deu um probleminha aqui no meu tablet, eu tenho que sair e voltar aqui. O y aqui é o meu x da camada 3, né? E aqui eu vou ter o bias da camada 2 e o bias da camada 1. O x não tem, porque é a minha camada de entrada. E aqui eu vou ter o x2, o x1, e aqui, claro, eu tenho os pesos, que é o peso 3... Não, é 0, 0, né? Porque eu tenho só um neurônio. Então, é o peso da camada 3, é o peso da camada 2 e é o peso da camada 1. Então, aqui, veja, aqui o que eu quero chamar a atenção é que aqui a minha variável y, que é a saída, né, do meu sinal, ela é uma função. Ela é uma função de que variáveis? Ela é uma função dos Ws, né, dos 3 Ws, tem 3 valores de W ali. É uma função dos bias e é uma função de x. Tá? Bom, x nessa minha interpretação é um escalar. Então vamos deixar assim. Então eu tenho o y é basicamente uma função desse tipo. E aí eu quero calcular qual é o erro da minha rede. Quero calcular qual é o erro. O erro o pessoal costuma usar a palavra custo, né? Cost. Então a gente vai definir o C como sendo o erro. E a gente vai usar o erro mais padrão, que é o y menos o y0 ao quadrado. Como se fosse o desvio padrão ao quadrado. Ou, na verdade, a média disso. Então, vou colocar aqui um bracket para falar que é a média desse cara aqui. Tá? A média em quem? A média nas diferentes entradas, nos diferentes valores de x. Tá? Então, essa média aí, na verdade, vocês interpretem como sendo 1 sobre n, somatório em n, de y menos y0 ao quadrado, calculado por o par xn y. Vou pôr y maiúsculo para falar do y exato, tá? Fica mais fácil aqui. yn. Então, para cada par de treinamento xn e yn, eu tenho que fazer essa média, isso vai ser o meu custo. Então, veja que no final, o meu custo, né, que é o meu erro, é uma função de W e de B. A gente vai considerar o custo como uma função dessas duas quantidades. Não vai ser uma função de x, porque x está somado aqui. Tá? Então, ele depende só do custo e dos bias. E a soma em x está aqui nesta média. Então, o objetivo da rede neural de fazer o treinamento, veja, é a mesma coisa de mínimos quadrados. Estou chamando a atenção de mínimos quadrados porque é muito parecido. Quando você faz mínimos quadrados, você define uma quantidade que é o desvio padrão, sigma quadrado, que é o y menos o y exato ao quadrado. E você quer minimizar esse desvio padrão, né? Lá a gente costuma usar y menos y barra, né? Que é o y exato. Então você quer minimizar o desvio padrão, e a minimização do desvio padrão te dá os coeficientes Cn por mínimos quadrados. Aqui é a mesma coisa, você quer minimizar o custo. Esse custo, do jeito que está aqui, é chamado de custo MSE, Mean Squared Error, que é quase a mesma coisa que mínimos quadrados, porque mínimos quadrados usam o mesmo tipo de erro, né? A medida do erro é a mesma medida do mínimos quadrados. Mas o que significa minimizar o erro muda completamente, porque a nossa expansão não é algo trivial daquilo,
mas minimizar o erro significa variar os pesos W e os bias B até achar a estrutura ótima. Certo? Aí o que eu quero discutir hoje, na aula que vem, é como encontrar esses pesos e bias ótimos que minimizam o custo. Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tá. O Professor, código que... Oi, pode falar. só uma pergunta, mas é mais por curiosidade assim. Eu não conheço tanto sobre o assunto, mas redes neurais teria alguma relação ou ligação com teoria de grafos? Sim. Mas eu não consigo fazer essa ponte completamente. Mas ela tem cara de um grafo, né? E ela se originou em teorias de grafos. Mas não consigo fazer uma ponte muito longa, não. Não é minha especialidade, então não vou arriscar muita coisa a respeito. Mas tem uma relação, sim, originalmente. Tá? Não, mas é isso, mas eu queria saber se tinha relação mesmo. Faz uma busca na internet depois, para matar a curiosidade, pelo Perceptron. Qual que é o nome? Tá escrito aqui, ó. Perceptron. Uhum. Tá? É a origem disso tudo. Dá uma Beleza. procurada lá. Ok? Valeu, professor. Ok. Bom, então vamos lá. Como que eu minimizo o custo? No código que eu tenho implementado já, eu fiz a coisa mais porca possível. Tá? Não é a maneira correta, então eu vou primeiro dar uma motivada e depois talvez não hoje, talvez fique para a aula que vem, explicar a maneira mais eficiente de calcular isso. Então, a maneira com que eu estou tentando minimizar o custo aqui é através de um algoritmo que não vale só para isso, é um algoritmo mais geral que isso, que é o algoritmo de Metrópolis. Que é muito ligado aos métodos de Monte Carlo. Tá? O que é esse algoritmo de Metrópolis? Então, o algoritmo é o seguinte, imagina que eu tenho um certo vetor, que eu vou chamar de W0 e B0, dei um chute inicial, tá? Dei um chute inicial para os pesos e para os bias, e deste chute inicial, eu calculo o custo. Então, vou calcular o custo zero, né? Como sendo o custo calculado para estes pesos e estes bias. Certo? Eu tenho lá, deu um valor. Esse custo deu 5. Né? Eu gostaria que ele fosse 0, mais perto possível de 0, mas ele deu 5. Vocês podem ver aqui que inicialmente o meu custo deu 12. Certo? Depois eu quero que ele caia, não chegou a 0, porque eu troquei aqui para um caso muito simples, mas eu quero que ele caia para o mais perto possível de 0. E aí o que eu faço? Eu vou pegar, essa aqui é a primeira etapa, né? O chute inicial. A segunda etapa eu vou pegar o W, eu vou criar um W1, que vai ser o W0 mais um delta W. E eu vou fazer a mesma coisa com o bias. Vou pegar o bias 0 mais um delta B. Então, 1 significa 0 é a minha aproximação inicial, 1 é a minha segunda tentativa. Né? Esses deltas, tanto delta W quanto delta B, têm que ser números pequenos. Então, eu vou definir eles como sendo sorteios gaussianos. Né? Vão ser variações gaussianas, mas bem pequenas, com uma variação em torno de 0, com uma variância bem pequena. Tá? Para que seja literalmente pequenas variações em W0. Então, eu quero que o W1 seja quase W0, mas uma pequena variação de W0, e a mesma coisa para o B. Tá? Com este W1 e com este W0, eu calculo agora quem é o C1, que vai ser o custo calculado usando W1 e B1. Então, beleza, tem o custo C0, tem o custo C1. Aí a minha terceira etapa é fazer a comparação. O custo C1 é menor do que o custo C0?
Se sim, eu aceito W1 e B1 como sendo valores mais adequados dos pesos e dos bias. Se não, eu rejeito. Certo? Então, eu sorteio variações dos pesos e dos bias. Se essas variações reduzem o custo, eu aceito elas. Se essas variações não reduzem o custo, eu rejeito elas e volto, sorteio novamente outras variações. Este processo é o processo de Metrópolis. Vocês vão ver exatamente esse tipo de algoritmo dentro do modelo de Ising, por exemplo, tá? Para calcular magnetismo de materiais. E o que vocês estão vendo aqui nesse meu gráfico, ó, deixa eu aumentar ele, é basicamente esse avanço. Se vocês prestarem atenção, o meu loop, eu estou rodando o meu loop aqui de tentativas, de chutes, de correções do peso e dos bias, eu estou rodando 100 mil tentativas. Até 100 mil tentativas. Só que dessas 100 mil, eu só estou aceitando cerca de 500, que são os casos aqui aceitos. A maioria é rejeitada. Então você perde muito tempo com isso. Você rejeita a maior parte e aceita poucas. E são só aquelas que você aceita que levam a uma redução do custo. Tá? Entenderam esse algoritmo conceitualmente? Ele é bem simples. A implementação tem suas delicadezas, mas a ideia é bem simples. Tudo bem? Tudo bem, senhor. Ok. Deixa eu mostrar um trecho da implementação. A implementação, eu não vou explicar esse código inteiro para vocês, porque tem muita coisa que a gente não viu aqui, que envolve classes, mas depois eu vou mandar o código para vocês olharem, tá? Mas aqui eu tenho basicamente a definição de uma classe, que é a camada, uma classe que são as funções de ativação, eu posso escolher qual função de ativação eu vou usar, e uma classe que é o erro. É que eu só implementei um erro, que é esse desvio padrão ao quadrado, né? Média ao quadrado. Mas aqui eu faço o seguinte, bom, tem umas normalizações, algumas coisas, tal, que não vou entrar em detalhes de tudo. Mas eu, basicamente, pego os meus pontos x e y, que são os meus pontos de treinamento, que são os pontinhos azuis aqui na figura, né? Deixa eu aumentar um pouco aqui. A normalização é para que esses dados fiquem entre 0 e 1. Isso é uma exigência da função de ativação. Tá? Cada função de ativação vai ter uma exigência de normalização diferente. A logística, tudo tem que estar entre 0 e 1. A maioria tem que estar entre 0 e 1. E a função de custo vai ser aquela... Aqui eu poderia chamar de MSE, que acho que é mais adequado. Chamei de Standard Deviation. Aqui eu vou criar as camadas, então eu tenho... aqui, na minha definição, o primeiro índice é o número de neurônios na camada e o número de neurônios na camada seguinte. Então, o número aqui tem que ser igual a esse, né? Esse 1 tem que ser igual ao próximo. Então, se eu colocar 2 neurônios nessa camada, eu tenho que avisar essa que na próxima tem 2. É uma coisa assim. Então, é o número de neurônios nessa e na próxima. Eu poderia ter melhorado isso, né? Mas deixa assim. Aqui eu faço todo o código, que eu chamo de run forward, que faz a propagação para frente e já me retorna o erro. Se a gente olhar aqui, ó, é esta função aqui. Ela recebe essa lista de camadas, a função de ativação, a função de custo e os vetores x e y. Então, basicamente, ele faz a propagação camada por camada, mas isso aqui está em notação de objetos, que eu não quero entrar em detalhes. O que eu quero entrar em detalhe é aqui embaixo. Então, eu vou criar aqui uma lista de erros, que é a que eu vou usar para fazer esse gráfico, tá? E uma contagem de passos que eu vou fazer para interromper o loop, caso demore muito para acabar. Então, a cada loop eu aumento o número de passos para que não passe de 100 mil. E tem um critério de erro, né? Eu paro quando o número de passos chegar a 100 mil ou quando o erro chegar a 0,01. Nesse caso aqui, ó, o erro está longe de 0,01, então ele foi até 100 mil passos. Tá? Tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar
Então, para cada camada, eu tenho os seus pesos, que são os Ws, tá? Então, aqui eu tenho os pesos da camada I e os bias da camada I. E eu vou pegar esses objetos e vou salvar eles num vetor W e num vetor B, WS e BS. É a lista de pesos e a lista de bias de todas as camadas. Então, estou fazendo uma cópia deles aqui para salvar tudo nesses vetores. Por que eu faço essa cópia? Porque o meu objetivo é tentar variar, eu vou fazer uma variação delta W, calcular um W1, B1, só que se o custo não diminuir, eu tenho que voltar para o W0 e para o B0. Então, eu não posso simplesmente alterar os bias e os pesos, eu tenho que fazer uma cópia deles primeiro, alterá-los, verificar se o custo diminuiu, se diminuiu, bola para frente, se não diminuiu, eu tenho que voltar eles ao que era antes. Então, por isso eu tenho que fazer essa cópia aqui atrás, tá? Para todas as camadas. Esse delta é a intensidade da variação, né? Então vai ser basicamente o desvio padrão da variação da gaussiana, né? É o tamanho das variações delta e B que eu vou fazer. Então aqui eu faço as variações. Então para cada peso de cada camada, eu sorteio uma distribuição gaussiana, que é o range N, com o tamanho adequado, né? Que é o número de neurônios e o número de camadas que eu estou trabalhando, e multiplico pelo delta, para que seja uma variação pequena. Então, eu vou lá, mais igual, né, que eu estou alterando os pesos existentes agora, e a mesma coisa para os bias. Os shapes aqui é só para dar o formato correto, que é basicamente o número é o tamanho da matriz de pesos, né, e o número de elementos no bias, né, os vetores e as matrizes com os tamanhos corretos. Isso varia de camada para camada, pode variar de camada para camada. Feita as alterações nos pesos e nos bias, eu rodo de novo o run forward e calculo o novo erro, né? Que aqui na minha anotação seria o C1. Aí eu verifico o novo erro, que é o C1, é menor que o erro antigo, que eu já tinha calculado aqui antes, que é o C0. Se for menor, então eu atualizo a variável erro para ser a novo erro, e adiciono esse erro na minha lista de erros que eu estou usando para fazer esse gráfico. Então, aqui nessa lista, eu só estou colocando novos elementos quando eu aceito. E o meu resultado, né, o meu y_new, que é o meu resultado da última camada, passa a ser a saída da última camada, que é a camada ativa, tá aqui, tá? É a saída do último neurônio. Caso contrário, eu restauro os pesos e os bias para o que estava salvo lá nas variáveis WS e BS. Então, este algoritmo aqui é um algoritmo de treinamento da minha rede, nessas linhas aqui. É um pouco difícil de entender, porque tem uma notação que vocês não estão acostumados, que a gente não viu aqui no curso, que envolve muito aí de classes e objetos. Mas o algoritmo é esse. Eu atualizo os pesos, se deu certo, bola para frente, se não, eu reverto eles para o que era antes. E depois é só o gráfico. Sacaram? Mais conceitualmente do que o código em si. Mas está clara a ideia? A ideia está clara, professor. Agora o código... Código tem muita coisa, tá? Não deu. Eu vou pensar nos próximos semestres eu acho que precisa de quase metade do semestre para ensinar tudo isso aqui apropriadamente. Mas tem o link dos vídeos que eu mandei para vocês, que ensina a fazer isso passo a passo, e vários outros tutoriais na internet, mas aquele que eu mandei, que é o Neural Network from Scratch, é o melhor que eu encontrei, que realmente ensina passo a passo. Tem um outro canal no YouTube que fala bastante da matemática, mas não ensina tanto passo a passo assim, que é o canal... 3 Brown, 1 Blue, ou 3 Blue, 1 Brown, uma coisa assim. Esqueci o nome, depois eu mando o link para vocês lá. É um dos melhores canais, extremamente famoso, um dos melhores canais sobre redes neurais e estatística da internet, estatística numérica da internet. Tá? Então depois eu mando para vocês darem uma olhada, quem quiser se especializar nesse assunto. Tá? Mas a ideia desse algoritmo de metrópoles é esta. Bom, vamos avançar um pouquinho. O que eu queria fazer aqui? Vamos já... Bom, se a parte conceitual está clara aqui, vamos já discutir
como que a gente faz essa conta toda, mas de verdade? Um método eficiente de como fazer este treinamento, tá? Bom, para isso, vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho uma certa função, f, y, igual a f de x, e esta função tem esta cara aqui, ó. Se eu fizer o gráfico, y contra x, tem essa cara aqui, por exemplo. E o meu objetivo é chegar no mínimo dela. Eu quero minimizar. Imagina que essa função é a minha função custo. Então eu quero minimizar. Eu quero achar o valor de x que me retorna esse mínimo aqui, e zero. Como é que eu faço isso numericamente? Vamos pensar assim. Você é cego, está caminhando num morro e você quer chegar no vale. Como é que você faz? Você quer chegar na parte mais baixa do morro. Como é que você faz? Você vai andando, aí quando você começar a subir, às vezes você vai andando até você descer, aí quando você começar a subir, você para. Você vai sempre para baixo, né? Anda sempre para baixo. Então, aqui é óbvio, né? Se eu tô aqui, eu vou dar um passo para a direita, não um passo para a esquerda, né? Eu faço o caminho sempre por baixo. Se eu estou aqui, também. Quando você chega em mínimos locais, você pode ter algumas dúvidas, mas né, a tendência é sempre você tentar. O fato é, caminha para baixo, né? Caminhar para baixo, vocês percebem que é ir na direção da derivada negativa. Certo? Então, se eu estou numa situação bidimensional, imagina que eu tenho aí uma estrutura bidimensional aí, né? Então, o que eu tento fazer é sempre percorrer, é muito difícil desenhar isso. Vou desenhar assim, ó, em um mapinha, né? Então, o meu mínimo está aqui. Eu estou no máximo aqui, num esquema de visão de mapa, né? Então, o caminho para o mínimo, se eu estou aqui, o caminho para o mínimo que eu gostaria de percorrer, obviamente, era uma linha reta, o mais rápido possível. Mas talvez eu não consiga fazer isso, porque eu não sei o caminho. Sou cego, eu só consigo olhar, só consigo andar na direção aonde a derivada é negativa. Então, quando eu estou em duas dimensões, eu vou procurar a direção onde a derivada é o mais negativa possível. Então, eu vou provavelmente fazer um caminho assim, né? Vou dar umas voltinhas aí, não vou seguir em linha reta, porque eu vou procurar a direção do máximo negativo. Na prática, o caminho nem vai ser esse, porque a gente não é tão preciso assim. A gente vai fazer um cálculo estocástico, que a gente vai tentar seguir o caminho mais negativo possível, mas a gente não vai ser capaz de achar o mais negativo. A gente vai fazer uma estimativa da onde é o mais negativo possível. Então, na prática, a gente acaba seguindo um caminho que pode ter umas oscilações meio bizarras aí que são importantes. Mas a brincadeira é sempre você chegar no caminho mais negativo, tentar ir na direção do caminho negativo. Então, como eu disse, ir na direção do caminho negativo é procurar a direção referente a menos o gradiente de y. Então, eu quero ir na direção dada por menos o gradiente da função. Certo? Eu tenho uma função que me descreve esse espaço e eu quero ir na direção de menos o gradiente. Então, o gradiente me indica a direção positiva. Então, eu quero ir em menos o gradiente. Sacado? Saquei, senhor. Este método, né, de caminhar na direção do gradiente negativo é o que está implementado basicamente nos algoritmos do gradiente conjugado. Vocês procurem por
gradiente conjugado, métodos de gradiente conjugado. Mas a ideia é basicamente esta. Agora, qual é a função que a gente quer minimizar? Então, eu quero minimizar a função custo. A minha função custo, a gente acabou de ver, é uma função de todos os pesos e de todos os bytes. Então eu quero calcular o gradiente, mas é um gradiente no espaço de pesos e bytes. Então eu quero calcular esse cara, menos o gradiente da função custo, e este objeto vai ser gigantesco. Quantos pesos e bias eu tenho? Eu tenho um bias por neurônio e o número de pesos, como é que eu calculo o número de pesos? Depende do número de neurônios numa camada e na outra. Tem uma quantidade absurda de pesos, né? São aquelas linhas todas lá. Então eu tenho que calcular, né, menos a derivada do custo com relação ao peso 1, menos a derivada do custo com relação ao peso 2, menos a derivada do custo com relação ao bias 1, menos a derivada do custo com relação ao bias 2, e por aí vai, sei lá, qual é o tamanho do meu espaço. Tem que calcular um gradiente gigantesco. Eu não estou num espaço bidimensional nem tridimensional, estou num espaço de dimensão absolutamente gigantesca. E é este gradiente que vai me dizer em que direção eu quero calcular. Eu basicamente vou usar esse gradiente para fazer as correções dos meus pesos e dos meus bias, ao invés de usar aquele método estocástico de dar um sorteio gaussiano, em vez de usar o Metrópolis, né, para sortear variações dos pesos e dos bias. Eu quero ser mais sistemático e usar esse gradiente dos custos e dos bias. Sacaram? Bem mais elaborado, né? Para a gente entender isso daqui, eu acho que vale a pena a gente fazer o caso mais simples possível. Né? Então, vamos trocar aqui. Vamos fazer, em vez de fazer uma rede neural profunda, né, uma Deep Neural Network, vamos fazer uma rede neural extremamente pequena. Então, a gente vai testar esse algoritmo. A gente vai ter o nosso neurônio de entrada. Deixa eu pôr mais para baixo aqui um pouquinho. Vamos ter o nosso neurônio de entrada. De entrada eu vou pintar de preto. A gente vai ter o neurônio da camada oculta e vamos ter o neurônio de saída. Essa é a nossa rede neural. 3 neurônios. Entrada e saída é só uma camada oculta. A gente realmente poder entender como é que funciona isso direitinho. Então vamos lá. Eu vou ter aqui os pesos, né? E os bias. Então, vamos dar uma nomenclatura para esses caras aqui. Então, claro, esse aqui é a camada 0, essa aqui é a camada 1, essa aqui é a camada 2. A camada 2 vai ter, né, o bias, que eu vou chamar de B2. Aqui vai ter o bias 1, e no 0 não tem bias, né? O bias só na camada 1 e 2. E aqui eu vou ter o peso. Como eu só tenho um neurônio, os pesos vão ser todos do tipo W, aqui é o W da camada 2, 0, 0. Porque leva o neurônio 0 da camada 2 no neurônio 0 da camada 1. É meio trivial esse 0, 0, porque só tem um neurônio por camada, mas vamos deixar ele aqui. E eu vou ter aqui o peso W, camada 1, 0, 0 também. Então, só para definir aqui as nossas notações, eu vou ter aqui o bias L, então L é a camada L, né? E eu vou ter o peso WL, né, de IJ, e este peso WL e J é o peso que conecta o neurônio. Como é que é? É o oposto, né? Só para não fazer errado de novo. J é desta camada aqui, né?
Então, é o peso que conecta o neurônio J da camada L-1 com o neurônio I da camada L. Okay? Então, esse é o peso. Vou por aqui. Então, aqui eu estou com o meu BL e aqui eu estou com o W e JL. Então, essa é a notação que a gente vai usar para fazer essa construção. Bom, além disso, eu tenho agora as minhas variáveis, né? As minhas funções. Então, vamos definir o seguinte. A minha função de ativação, eu vou chamar de sigma de Z. Essa é a minha função de ativação. Essa função de ativação, ela vai ser aquilo que a gente tinha visto. 1 mais exp de menos Z. Essa é a função de ativação. Mas eu não vou usar essa forma explicitamente. Eu vou manter aqui o sigma de Z. E o sinal em cada neurônio, a gente vai fazer assim, ó. É uma outra letra. Eu vou definir o meu sinal de entrada como sendo x0, certo? Que a princípio é um vetor. Vou pôr na anotação vetorial aqui, apesar de que nesse caso... Bom, vou deixar assim. O meu sinal na camada 1, eu vou chamar de Z1. Já eu explico por que Z e não X. E o meu sinal na camada 2 seria o Y, né? Vamos fazer assim, é como se o Z0 fosse o X, que é o meu sinal de entrada, e o Y vai ser o Z... Não vai ser o Z2, não, desculpa. Vamos deixar aqui. Vamos deixar genericamente. Depois eu falo do X e do Y. Z0 e aqui vai ser o Z2 é o meu sinal. E como que eu vou fazer a propagação deste cara aqui? De uma camada para outra, eu vou definir... deixa eu fazer por partes aqui. Aqui é a propagação forward. A gente vai definir Vou fazer com calma para não errar. Eu vou definir um X da camada L como sendo o bias da camada L mais o W da camada L. Aqui eu vou omitir o índice de baixo, tá? Só deixei aqui na figura para a gente lembrar que ele existe. Mas aqui embaixo, como eu vou fazer essa rede neural muito simples, eu vou omitir. É o W da camada L vezes o Z da camada L menos 1. Ok? E quem é o Z? O Z da camada L vai ser a função de ativação calculada em X da camada L. Aqui eu percebo que eu errei a anotação. Aqui era para ser X mesmo. Certo? Então eu faço a propagação linear, depois eu passo a propagação linear pela ativação para calcular o Z. Então é o Z que se propaga, mas é em duas etapas. Primeiro eu calculo X, que é só a propagação linear, e depois a não linearidade entra aqui na ativação. Ok. Bom, então, na camada de entrada que eu vou ter o meu sinal, vai ser, de fato, o próprio X aqui. Tá? O meu sinal de entrada vai entrar de cara no Z0. Talvez aqui, acho que não ficou bom aqui, não. Acho que eu prefiro colocar X0 mesmo aqui. O X vai ser o meu sinal de entrada aqui. X0. E o Z da última camada vai ser o meu Y. Ok? Isso. E o meu treinamento, né? Ou meu custo,
vai ser baseado no fato de que os meus dados são os x0 e os y0. Então, x0 e y0 são os valores de treinamento, os valores exatos. Y, sem o índice 0, é o valor obtido pela propagação, que deveria ser y0, mas não vai ser. Tem que treinar a máquina para ser. Então, o meu custo, né, meu custo C vai ser basicamente y menos y0 ao quadrado. Para cada valor de x, para um certo valor de x, né? Vamos pensar no x0. Eu teria que fazer uma média nos diversos x0s, mas por enquanto vamos simplesmente pensar no x0 fixo. Então esse vai ser o meu custo, ok? Mas perceba que o y, que é o z da última camada, depende dos Ws, dos Bs, através dessa propagação toda aqui. Então, para a gente entender isso mais profundamente, vamos fazer a propagação de fato. Né? Neste caso aqui, dá para fazer a propagação para frente. Vamos calcular o y. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente tem x0, né? E eu quero calcular aqui o x1. Então, me ajudem aí. O x1 vai ser B1 mais W1 x0, mas quer dizer, Z0, mas Z0 é o próprio x0. Certo? Depois, eu calculo o Z, o Z1. O Z1 é o sigma de x1. E o sigma de x1 é o sigma de B1 mais W1 x0. Então, essa é a primeira parte da propagação. Essa é a propagação da camada 0 para 1. Da camada 0 para a camada 1. Tudo bem? Agora vamos fazer a propagação da camada 1 para a camada 2. Então, da camada 1 para a camada 2 é basicamente a mesma coisa. Eu vou calcular o x2, que vai ser B2 mais W2 Z1. Mas isso nada mais é do que B2 mais W2, e o Z1 é sigma B1 mais W1 x0. E o Z2, né? Então, só para... Vamos fazer assim, ó. Aqui eu vou deixar Z0 e chamar a atenção que o Z0 é o x0. E aqui eu estou calculando o Z2, só chamar a atenção que o Z2 vai ser o y. Né? Então, o Z2 vai ser sigma x2, e isso vai ser, bom, essa loucura aí, né? Vai ser sigma, vou pôr um parênteses maior aqui, de B2 mais W2 sigma de B1 mais W1 x0. Tá certo? Não errei nada? Não, né? Parece que não, senhor. Então chegamos aqui, ó. Fizemos toda a propagação. Então o código de propagação para frente é isso que faz, só que numa rede muito trivial, né? A programação é simplesmente para fazer isso de forma automatizada. Então a gente tem aqui que o nosso y é este objeto aí. Vamos colocar aqui um pouco maior para eu poder acompanhar.
B2 mais W2 sigma de B1 mais W1 x0. Ok. Então, agora que eu tenho o y, eu posso calcular o custo. E o custo é simplesmente y menos y0 ao quadrado. Ou seja, o custo é... Agora eu cansei de ficar escrevendo, eu vou usar recursos aqui do tablet, parar de ser bobo, e copiar isso aqui. Então, vai ser o y menos o y0 ao quadrado. Então, esta é a minha função custo. Sacaram? Então, veja que ela é uma função de B2, W2, B1 e W1. Também é uma função de x0, mas lembra que x0 a gente não controla, a gente vai fazer uma média nos x0 e y0 depois. Então, mas por enquanto vamos deixar assim. Então agora o que eu quero fazer é calcular a derivada com relação a essas coisas todas. Perceberam onde eu estou chegando? Tem que calcular 4 derivadas aqui, né? Tem que calcular a derivada com relação a B1, B2, W1 e W2. Né? Então eu tenho que calcular agora, vocês podem me xingar bastante, quanto vocês quiserem, a gente tem que calcular a derivada de C com relação a B1, tenho que calcular a derivada de C com relação a B2, tenho que calcular a derivada de C com relação a W1 e a derivada de C com relação a W2. Esses índices deveriam ser todos em cima, que é o índice de camada. Certo? Alguém tem disposição de fazer isso? E aí, querem fazer? Tem ninguém com coragem de responder? Eu acho que para isso não. Eu também não estou afim de fazer essa conta, não. Né? Até porque a rede neural faz para a gente essa conta, então vamos fazer isso de forma mais esperta. Né? O que acontece? Aqui eu fiz essa propagação para a gente colocar, verificar, né, visualizar explicitamente essa dependência, mas não está tão explícita ainda, porque lembra que esse sigma ainda é a função logística. Cadê? Ainda tem esse treco aqui, ó. Tem que tomar a derivada disso também ali no meio. Tá? Então, obviamente, o negócio né, é um treco meio complicado. Certo? Então, o que a gente faz? Em vez de colocar as variáveis explicitamente, a gente coloca as variáveis implicitamente, e quando você toma a derivada de uma função que tem variáveis implícitas, você faz a regra da... tem poucas regras de derivada que vocês conhecem. Regra do quê? Da cadeia? Regra da cadeia. Regra da cadeia. Então, a gente não vai fazer essa derivada explicitamente, a gente tem que usar e abusar da regra da cadeia. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Vamos lá. Essa parte aqui eu não estou dominando completamente, então, por favor, me ajudem. Tá? Vamos pensar nesta nossa rede neural. Vamos pegar só os 2 últimos neurônios, por enquanto, né? E depois a gente vai... Ou podemos desenhar todos eles. Deixa eu pensar como que a gente vai fazer aqui. Peraí.
Tá, vamos fazer. Eu acho que eu vou me enrolar no caminho, mas se eu me enrolar, na aula que vem eu conserto, tá? Vamos pensar assim, vamos calcular, de fato, essas derivadas. A gente vai calcular as derivadas, só que não na forma explícita. Vamos fazer na forma implícita, usando a regra da cadeia. E vamos começar pelas últimas camadas. Então, vamos calcular a derivada do W2 e a derivada do B2, que é lá das últimas camadas. Essa etapa é chamada de backpropagation, que a gente vai de trás para frente, né? Do final para o começo. Então, a gente fez a propagação do começo para o final, e agora o cálculo do gradiente a gente faz de trás para frente. E vamos ver se a gente entende aqui o porquê que esse cálculo é feito de trás para frente. Então, o meu propósito aqui é que a gente tentar entender o porquê que é feito de trás para frente. Então tá. Então vamos calcular essa derivada. Mas talvez eu precise escrever as coisas de uma forma mais legível. Então vamos fazer o seguinte. Eu estou lá nas últimas camadas, tá? Então eu tenho aqui a camada. Vamos fazer assim. Eu vou pôr um neurônio maiorzinho, que é o neurônio L-1 e o neurônio L. Eu não gosto muito dessa notação, porque eu quero que esse seja o último neurônio. Bom, tudo bem. Até certo ponto, podem ser 2 neurônios quaisquer. Então, aqui eu vou ter, né, o bias BL, e aqui eu vou ter o bias BL-1, e aqui eu vou ter o WL. E a gente sabe, então, que... Vamos colocar as nossas expressões aqui. Eu vou ter... Vamos por partes. Eu vou ter o XL. O XL vai ser BL mais WL ZL menos 1. E o ZL vai ser sigma de XL. E o meu custo, então vamos imaginar que eu estou na última camada, né? Então aqui por enquanto eu estou imaginando que eu estou na última camada. Então o meu custo vai ser basicamente o ZL menos Y0 ao quadrado. Tá? Então, tá aqui. As 3 grandezas, que eu fiz antes, foi basicamente substituir uma da outra para ver a expressão explícita. Aqui eu estou deixando implícito. Então, o C depende de ZL, o ZL depende de XL, e o XL depende explicitamente das grandezas. Tá? Então, tem dependências implícitas aí, a gente usa a derivada da regra da cadeia para dar uma derivada. Então, vamos lá. Eu quero calcular, vamos começar com a derivada de C com relação a WL. E aí? Como é que eu faço? Como é que é a regra da cadeia? Quem depende de WL aqui em C? O ZL. ZL. Então, a regra da cadeia vai ser eu trocar a derivada, né? Vai ser derivada com relação a ZL vezes a derivada de ZL com relação a WL. Certo? Mas vamos lá. Aqui em ZL, o WL não está explícito, né? Tem o sigma e tem o XL aqui, né? Então, quem depende de WL aqui no Z é o X. Então, tenho que fazer mais uma etapa aqui. Isso aqui vai ser derivada de C em relação a ZL vezes a derivada de ZL com relação a
xl vezes a derivada de xl com relação a wl. Ótimo. Agora a gente consegue fazer algumas coisas aqui já, né? Vamos ver. Tenho 3 derivadas aqui. Vamos olhar para cada uma delas. Então, quem é dc de... Espera aí, gente, tem alguém tocando a campainha incessantemente aqui, só ver se não é a Mariana chamando minha atenção. Ela foi pegar a Lara na creche agora. Não, não é. Alguém querendo fazer entrega, vai ficar tocando a campainha. Amanhã entrega. Então, como que é a derivada? Quanto que é a derivada de C com relação a ZL? Mas olha só, ZL é uma função explícita em C. Quanto que dá essa derivada? 2 vezes menos 2. Não. Ah, não, caiu 2 depois e fica negativo lá dentro. Verdade. Você tem que derivar o de dentro. Ah, não, y0 não depende. Y0 não depende. 2 vezes ZL menos y0. Beleza, já calculamos uma delas. Foi fácil. A outra é a derivada de C com relação a xl. Ups. Quanto que dá? Não é de ZL em relação a XL? Desculpa. Quanto que dá? Bom, depende de quem é a função de ativação, né? Para cada função de ativação vai dar um resultado diferente. Então, para não ser muito específico, vamos deixar aqui simplesmente sigma linha de xl. Essa foi fácil, foi só colocar uma linha. Perceba aqui, ó, que quando a gente olha aqui nas funções de ativação, olha que tabelinha bonitinha. Você tem a função e já tem a derivada dela. Tá? Então, se eu estou usando a sigma, né, a f de x igual a 1 sobre 1 mais e a menos x. A derivada é simplesmente f vezes 1 menos f. E para cada uma delas já tem tudo aqui bonitinho, quem é a função e a derivada. Então, tem uma tabela linda, maravilhosa para facilitar a nossa vida. Mas, vamos deixar aqui genérico, né, que é o nosso... que é o nosso derivada de z com relação a xl. Então, vamos lá. Já temos esse, e agora a gente quer a derivada de xl com relação a wl. Quanto que dá? ZL menos 1. Dá o z. Ups. Dá o z de L menos 1. Então, você percebe que para calcular a derivada na camada L, aparece um objeto que é o L menos 1. Ou seja, eu tenho que fazer de trás para frente. Tá? Então, esse L menos 1 é a indicação do porquê que é um back propagation. Porque para calcular lá, eu tenho que ter sempre a da anterior já feita. Então, a gente faz basicamente de trás para frente. Mas beleza, tenho esse cara aqui. Fechou. Então, veja, esta derivada aqui, né, genericamente, a gente já tem. Derivada do custo com relação a WL. Agora, veja o seguinte, eu vou ser meio porco aqui, se vocês me deixarem. Se, ao invés de calcular com relação a WL, vamos continuar aqui na última camada, eu quero tomar a derivada do custo agora com relação a BL. Então, eu basicamente vou trocar este WL por BL. Isso implica que eu vou trocar aqui por BL e que eu vou trocar aqui por BL. O resto fica igual. Percebe? Tudo bem? Então, para completar isso daqui, só falta eu calcular quem é a derivada de XL com relação a BL. Quanto que é? 1. Essa foi fácil. Ok? Então, me perdoem pela porquice aqui de fazer a anotação assim, mas só para poupar espaço. Certo, então a gente sabe como que o custo depende, né, como que é o... Bom, aí é só fazer o produto dessas três coisas, você tem como que o custo depende de WL. Mas o lance agora é que eu quero calcular
o resto, né? Então, aqui eu tenho agora o WL-1 e o BL-1. Eu quero saber como que o custo depende agora de BL-1 e de CL-1. Nestas grandezas aqui, quem é que depende de BL-1 e ZL-1? O XL, ele vai... Mas dentro do XL, quem depende desses dois caras é o É o Z, ZL-1, certo? Então, eu preciso calcular aqui quem que é a derivada. Bom, eu quero calcular a derivada do custo com relação ao L-1, né? Ao WL-1 e ao BL-1. É essa parte que eu vou me enrolar feio, mas vamos tentar, tá? Essa aqui eu acho que eu vou ter que corrigir na aula que vem. Mas vamos tentar. Então, vamos começar com o W de L-1. Então, talvez tenha que ficar subindo e descendo aqui nas anotações, mas vamos ver. Então, eu quero calcular a derivada do custo com relação ao WL-1. Bom, eu tenho que fazer uma regra da cadeia louca de novo agora, né? Porque o custo só depende de L-1 aqui pelo Z de L-1. E para chegar lá, eu tenho que fazer toda esta regra da cadeia de novo, né? E só vai mudar esse cara, né? É a mesma coisa aqui, só que em vez de ser o WL, vai ser o Z de L-1, né? Concorda? Então vai ser, olha lá, vai ser a derivada do custo com relação a ZL vezes a derivada de ZL com relação a XL vezes a derivada de XL com relação a WL-1. E beleza, aqui é a mesma brincadeira, a mesma estrutura, né? Como o XL depende explicitamente de WL-1, eu posso parar por aqui. Então aqui a gente vê que a gente tem este cara e falta este daqui. Vamos pôr em laranja. Então este último aqui eu tenho também. Vou pôr aqui na frente para ficar tudo agrupado aqui. XL com relação a L-1 é WL. Ok? Então, a princípio, eu tenho este cara. Então, o custo com relação a WL-1 foi fácil. Agora, eu vou me enrolar na próxima passagem, né? Porque agora eu quero calcular o custo com relação a BL-1. E este cara não aparece explicitamente aqui. Ele está dentro do Z. Perdão, acho que eu errei alguma coisa aqui embaixo já. Não errei, não? Errei, né? Vocês não me interromperam, mas eu errei. XL não depende de WL-1. O que eu estou fazendo aqui? Viu que ninguém me interrompeu. O que eu fiz de errado aqui? DC, DZ, DZ, DX, DX, DZ... tá errado aqui, hein, gente? Ninguém me interrompeu. Mas você não teria que considerar o XL-1? É isso que eu confundi. Tipo, você vai... Porque eu começo a derivada é com relação ao custo, né? Então Sim. eu tenho que seguir as grandezas aqui dentro. Você vai mudar só o Z. O custo só depende de Z. Z só depende de no caso, XL. o WL-1, o BL-1 vai estar alterado dentro do Z, por causa do Z. Isso. Tá. Então aqui eu tenho que expandir, né? Então eu tenho que colocar aqui DZ L-1, e aí eu tenho que colocar aqui DZ L-1
sobre, agora sim, dwl-1. Ok? Isso, né? Agora sim, agora este objeto aqui, este aqui eu sei, né? Porque tá aqui e é o WL. Então, esse estava semi-correto o que eu fiz. Então, é o DXL, DZL-1, esse é igual a WL. Agora, falta a próxima parte, que é este cara aqui. Quem que é o DZ de L-1, DWL-1. Bom, aí a gente toma nota disso tudo e vamos desenhar a próxima etapa agora, porque agora eu tenho aqui os meus próximos objetos, que é o L-2 e o L-1. Então, aqui eu vou ter o tal do W, L-1, e vou ter o bias L-1. Certo? E aí a gente, bom, para seguir a mesma notação que a gente tinha aqui, vamos começar com o X de L-1. Então, a gente tem que o X de L-1 é o B de L-1 mais o W L-1 vezes o Z de L-2 e o Z de L-1 é sigma do X de L-1. Isso é suficiente. Então, daqui, o que a gente quer é este objeto aqui, que é a derivada do Z de L-1 com relação a WL-1. Então, este objeto, DZ L-1 com relação a WL-1, vai ser... me ajudem aí? Vai ser DZ L-1 dx L-1 vezes dx L-1 dW L-1. Bom, esses aqui são mais fáceis agora, né? Este daqui, dz dx, é simplesmente igual ao sigma linha de x L-1. E este daqui é o Z de L-2. Certo? Certo. Certo. E veja que do jeito que está aqui, isso aqui já é genérico, né? Para qualquer par de camadas. Então, se eu for fazer do L-3 para o L-2, é só trocar os índices aqui, já está genérico, para um par qualquer. Então, o último par de camadas a gente tem que fazer diferenciado, porque envolve o custo, mas todos os outros vão seguir uma regrinha mais simples, que é essa daqui. Talvez o primeiro tenha que ser diferente, porque envolve o x, né? Bom, por fim, eu quero também a derivada com relação ao b L-1, e isso só vai mudar aqui, vai ser o b L-1, e isso vai afetar aqui, né? Este cara aqui. Em vez de ser o w L-1, vai ser o b. Para ficar um pouco mais claro aqui, vamos lá. dz L-1 dw L-1 vai ser dz L-1 dx L-1 vezes dx L-1 db L-1. Este cara aqui é o mesmo, né? De cima. E este daqui, dxdb, é simplesmente 1. Então, são derivadas bem simples. E meio que isso encerra. Tá? Acho que eu ia me enrolar mais, não me enrolei tanto, não. Ali na de baixo é em relação a BL-1, né? Essa aqui? Não, a primeira, nessa linha, só que a primeira. É. Obrigado.
PL-1, isso. Então, basicamente é isso, só que agora a gente tem que fazer sentido dessas coisas, e fazer sentido dessa brincadeira é um pouco mais complicado, tá? Porque, bom, a primeira parte aqui é fácil, né? O TCDW tá aqui embaixo, né? Fechou, é só... Bom, tá aqui, na verdade. É só fazer o produto dessas três coisas, DCDB é só fazer o produto dessas duas e essa. Então, a derivada do custo com relação às variáveis da última camada são diretas. Agora, a derivada do custo com relação às camadas anteriores, a gente tem uma certa propagação para fazer. E para visualizar essa propagação, eu tenho que pegar esse bando de derivada, com esse bando de índice que eu coloquei aqui, e juntar tudo numa estrutura que claramente tem uma estrutura de backpropagation, que eu começo de trás e vou incorporando novas derivadas aos poucos, nesta brincadeira de que a derivada das variáveis da camada L-2, eu vou aproveitar os resultados que eu já obtive para L-1 para ir compondo a derivada dessa daqui. E eu vou até o final, até chegar no começo. Então, a ideia é reaproveitar os códigos das camadas da frente para ir calculando as derivadas com relação às camadas de trás. E o que está por detrás disso é esse fato aqui, grosseiramente, né? Se olhar aqui nessa brincadeira, estas duas derivadas já estavam calculadas aqui, né? E para calcular, que era do WL, para calcular o W-1, eu vou reaproveitar elas e agregar mais alguma coisa aqui. E a mesma coisa em todas as outras. Daí a gente vai agregando e somando e multiplicando uma por uma até fazer o backpropagation e compor o nosso vetor do gradiente de C com relação a todos os Ws e com relação a todos os Ls. Eu não sei se eu vou conseguir implementar esse código aqui nessa minha versão até a semana que vem. Provavelmente não, porque só de escrever essas derivadas já dá um trabalhinho, né? Fazer isso aqui, passar isso para o código, deve ser bem difícil. Mas eu quero que a gente tente finalizar com a ideia desse código na semana que vem. Tentar montar esse gradiente o melhor possível até a semana que vem. Ok? Bom, Beleza. o que eu recomendo que vocês façam? Além da minha aula aqui e tal, assistam os vídeos que eu mandei lá do Neural Network from Scratch, em que ele vai passar por praticamente tudo que eu falei aqui. E eu vou passar um vídeo do Three Blue One Brown, que fala sobre estas regras da cadeia, que é muito bom também. Ele faz de forma parecida com o que eu fiz aqui. A minha anotação eu acho que é um pouquinho diferente, mas eu baseei a minha aula basicamente no que ele passou lá. E aí eu vou tentar juntar isso tudo na semana que vem para a gente ver como que a gente compõe esse vetorzão e como que o resultado de uma camada ajuda a compor da próxima e fechar essa conta bonitinho. Beleza? Beleza. É isso, gente. Então, por hoje é só. Se tiverem alguma dúvida, temos mais uns minutinhos. Professor, eu queria discutir com o senhor uma dúvida que eu estou no código lá, até mandei lá mesmo. Tá, só um segundo. Quero saber se alguém tem dúvida, por enquanto, das redes neurais. Aí, liberando o pessoal. Das redes neurais, tudo bem? Nenhuma dúvida? Eu acho que tudo bem. Beleza. Bom, com relação a dúvidas dos projetos, além do Hélio e do Jason, Thiago e Gabriel, não podemos deixar para sexta-feira? Eu acho que sim. Eu ainda quero tentar mais uma coisa para ver. Negócio do Roscoe. Então, a gente conversa sexta-feira. Jason e Hélio, vamos conversar um pouquinho agora, então, mas deixa eu ver como é que está a situação lá com a Mariana e a Lara, para ver se está tranquilo, tá? Então, professor, até sexta. Os outros estão liberados. Isso, até sexta. Até mais, tchau, tchau. Tá, tchau, tchau.
vou interromper a gravação aqui, tá? Beleza.